Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Versículo 37. Amém? Está escrito assim no versículo 37, capítulo 1 de Lucas. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Feche seus olhos um minutinho, por favor. Senhor Deus, eu pedi para o Senhor falar com a tua igreja hoje da maneira que o Senhor quiser falar. E o Senhor me deu esse versículo para ministrar para o teu povo. Agora eu estou aqui no teu altar da tua igreja e eu lhe peço, faça de mim agora um canal de bênçãos. Usa-me, meu Deus, da maneira que te agrada, do jeito que o Senhor quer usar. E fala com a tua igreja poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Realmente está acontecendo coisas no mundo que a gente tem hora que a gente não entende, sabe? Essa semana eu estava andando numa rua de Guarulhos lá, até numa subida, e cansadinho já, meio as pernas cansadas, o pulmão, o peito para respirar, e uma rua até pouco movimentada. E de repente apareceu uma mulher na minha frente, uma senhora um pouquinho mal vestida, maltrapilha, assim, estava meia maltratada. E ela falou assim, eu não sei de onde saiu aquela mulher, e ela falou, apontou o dedo para mim e disse, você é pastor. Não tem para onde fugir, não sou Jonas, né? Aí ela falou assim, e a minha filha acabou de sair de casa chorando para ir para o hospital, se internar, e ela saiu falando para mim que vai morrer. Aí eu levantei a mão e falei, pois eu cancelo a morte dela agora, em nome de Jesus. E eu oro por ela e abençoo a vida dela e determino que ela vai sair lá curada, sã e salva. E eu comecei a orar pela moça, e eu peguei, como é o nome da mulher? Ela falou o nome, nem me lembro mais do nome da mulher. Ela falou o nome, e eu comecei a orar, e quando eu terminei a oração, cadê a mulher? A mulher sumiu da minha frente, não vi mais, não sei nem para onde ela foi, nem quem era, nem para onde vai. Coisas estranhas assim que acontecem. Amém? Queridos, mas vamos aqui para aqui agora. Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. Você veio aqui hoje porque Deus te trouxe para desembaraçar tudo que está embaraçado na tua vida. Tudo aquilo que estava enrolado, que estava atrasado, que estava paralisado, Deus disse que Ele vai desenrolar e vai tirar o retardamento e vai abençoar a tua vida. Deus não falou para mim orar hoje, pregar só por cura. Ele falou para mim falar em geral. Quem tem problemas de saúde, financeiro, conjugal, familiar, desemprego, Deus hoje Ele vai desenterrar tudo. Aquelas causas que você que está aqui hoje, que até você já desistiu daquilo, pensou que acabou, que não tem mais jeito, que não vai acontecer mais, essas causas aí. Essas aí Deus vai trazer a solução para você hoje, em nome de Jesus. E aí a gente não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo no mundo, porque isso está na Bíblia também. Está tudo escrito o que está acontecendo na Venezuela, lá no Iraque, no Israel, guerra, terremoto, está tudo escrito. Mas para você que está aqui hoje, na Resgatando Vidas em Carapicuíba,
Deus disse: eu vou abençoar, vou mudar a história, vou transformar aquilo que estava parado, que estava estéril, porque nós estamos falando aqui de milagres. O primeiro milagre aqui é uma virgem conceber e dar à luz um filho. E esse filho, a Bíblia diz que ele é ser chamado Filho de Deus. E sabe quem é ele? O Salvador. É o Filho de Deus, o Salvador, o Jesus Cristo de Nazaré. E ele está aqui presente. Aí ele olhou para você e viu a sua situação, as suas necessidades, as enfermidades, tudo que você está enfrentando, está passando. Aí ele disse: eu vou levar essas pessoas na igreja para abençoar. A gente pega a Bíblia e, se você ler aqui, a partir do versículo, eu vou ler todo isso aqui, a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aqui, não quero afrontar ninguém, mas assim, aquela história do povo católico que fala: Ave Maria cheia de graça, não sei o que, não tem essa saudação. O anjo, aqui a saudação é: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E vendo, versículo 29, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí vem um questionamento. Sabe, quando a pessoa recebe uma notícia de surpresa, Maria não estava esperando receber uma notícia dessa, como você também não estava esperando que hoje Deus iria tirar a esterilidade que está na tua vida, a infertilidade que está nos teus negócios, que está na tua saúde, que está na tua vida espiritual, quebrar a frieza. Aí Maria vem aqui no versículo 34 e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? É uma moça virgem, não tem namorado, não é casada, não tem ninguém. Aí recebe uma notícia dessa, vai engravidar, vai dar à luz um filho, e ainda o Salvador de toda a humanidade. Ela diz: como que vai acontecer esse negócio aí, meu? Ei, amados, Deus está dizendo para você não duvidar. Não é brincadeira o que eu estou pregando aqui, estou pregando palavra de Deus, e Deus está dizendo que Ele vai desenterrar tudo que estava parado na tua vida. E o versículo 35, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ei, alegra o teu coração, levanta a tua cabeça. O que estava morto na tua vida,
Deus está ressuscitando hoje. Deus está trazendo coisas novas para você. Você não imagina, não sabe como vai acontecer, nem imagina de onde vem, mas Deus tem o projeto dele, e quando Deus faz, ninguém desmancha. Deus faz e acontece. Deus manda e acontece. Deus fala e acontece. O que Deus faz, vem acontecer. Orica lamassuri canta labassúbia canta labacai. Abra comigo no Salmo 103. Salmo 103, versículo 3. E Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Vou saltar aqui alguns versículos, vou para o versículo 9. Não repreende, versículo 9, Salmo 103. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando Deus afasta de nós, Ele arranca de nós, tira de nós as nossas transgressões, tudo que é de ruim sai também. Doença, pobreza, miséria, inveja, amarração, tranca-rua, tudo bate em retirada. E o que importa é a gente estar na presença de Deus. Se a gente está na presença de Deus, o inimigo se levanta, como dizem por aí, mas ele cai. Vou te contar o que faz a presença de Deus, a diferença que a presença de Deus faz. Fomos fazer uma visita, a pastora Neuza e eu, e uma noite anterior a pastora me ligou, me contou tudo que estava acontecendo, o que a gente estava passando, a situação, e ela contou tudo detalhadamente. E quando ela me falou tudo, ela me perguntou: pastor, e o que nós vamos falar lá? E eu falei para ela: pastor, eu também não sei, mas nós vamos e Deus vai fazer grandes coisas. E nós fomos. E realmente, nós não tínhamos nada para falar. Mas nós levamos a presença. Chegamos lá, cumprimentamos a família, a pastora Neuza sentou no sofá aqui do meu lado direito, e as pessoas na minha frente, e eu fiquei de pé, e a pastora Neuza falou: pastor, vai pregar o quê? Até ali estava zero. E quando ela me perguntou: vai pregar o quê? Eu falei: pastor, eu vou orar primeiro. Aí eu comecei a orar, né? Fiz uma oraçãozinha daquelas meia boca. Mas naquela oração que eu chamo meia boca, Deus me deu. E quando Deus me deu, aí já não era mais a meia boca não, já era. aí já era o agir de Deus. Amados, foi tão tremendo que eu comecei a pregar. Aí a pastora Neuza falou: eu também quero falar que Deus me deu uma mensagem aqui também. Aí eu passei um pouquinho para ela, Deus voltou para mim. Aí ficou nesse jogo. Ela dava para mim e dava para ela. A presença de Deus foi tão real naquela casa,
que o plano era nós fazermos uma campanha de oração de 7 dias. Fizemos uma visita só e o povo está tudo bem. É a presença. Temos que andar na presença. Há poucos dias atrás eu estava descendo do monte para você ver o que é a presença de Deus e como que estão as coisas. E eu encontrei um homem que eu estava descendo, ele estava subindo, e ele falou a paz do Senhor, eu falei a paz do Senhor e desci. Ele andou como daqui na porta lá, ele voltou, me virou e me disse: ô pastor, um minutinho aí, eu parei, ele veio. Quando me encontramos ali, me cumprimentou e falou: você é pastor? Eu falei: sou pastor, sim. Aí ele falou: Deus está me mostrando isso com você, e assim. Vocês querem saber o que ele falou? Tem ele, pastor, revelando para mim. Tem um homem que tem raiva de você e fez macumba para te matar. E na hora, na revelação, testificou comigo que era de Deus, que Deus estava falando. Só que eu não liguei para macumba. Esse negócio de macumba aí, né? Eu não liguei, não. E ele contou tudo certinho. Ó, vai estar acontecendo isso, vai acontecer isso. E foi o homem que fez uma macumba para te matar. E ele falou assim: você não vai, sabe por quê? Porque você está na presença de Deus. E aconteceu tudo o que ele falou. Fechou meu peito, dor no pulmão, dor no peito, dor que já estava estourando aqui. E lá se vai eu para médico. Domingo passado eu saí daqui, não cumprimentei, só falei: pastor, não, pastor, eu estou indo embora. Não esperei ninguém me pedir oração, fui embora com a dor no peito, a falta de ar, que não respirava, estava fechado tudo. E domingo eu não consegui passar em médico. Fui passar na segunda-feira. Aí foi segunda, terça e quarta. Queridos, segunda-feira eu fiz exame, terça-feira eu fiz exame, quarta-feira eu fiz exame. Tudo ali, ó. Eu pedi raio-x do pulmão, que eu no que eu sentia, para mim eu estava com pneumonia, estava com alguma coisa assim, de arrebentar meu corpo. Aí quarta-feira eu peguei todos os resultados, todos os exames, levei para o médico olhou para tudo. Ele falou: teu pulmão está bonzinho, não tem nada, nem uma mancha, não tem nada. Nem infecção, nem inflamação, não tem nada. E eu com dor no peito. Estão entendendo aí o mistério? Mas eu estava na presença, eu ando na presença dele. Aí o médico falou assim: não tem nada no pulmão, não tem nada, está tudo bem. Eu falei: então me dê um remédio para tirar essa dor do meu peito. Ele falou: não vou te dar remédio. Eu não sei o que você tem nada. Eu vou te dar remédio como? Eu falei: eu estou doente, estou com dor. Assim. Aí ele falou: não, você não tem nada não. E eu com dor no peito. E sem respirar. Mas não, doutor, me dá um remédio aí. Ele passou: vou dar um comprimidinho aqui. Ele passou, eu nem comprei o comprimido. Saí de lá, fui para uma farmácia lá em Guarulhos, que eu conheço um japonês que é farmacêutico. Falei: me dá um remédio aí para tirar esse negócio aqui. Aí o japonês me deu um remédio. E aí eu voltei para casa, cheguei em casa, eu botei a mão aqui e falei: Satanás, aqui é o lugar do Espírito Santo de Deus, não é teu lugar não, sai. Foi sério, viu? Mas eu ando na presença. Eu ando com ele e ele anda comigo. Ei, querido, qual é o problema mais grave que está na tua vida até hoje? Para Deus nada é impossível. Lembram lá de Gênesis 18, 14? Deus diz para Abraão ou para Sara, né? Haveria alguma coisa impossível para mim? Jeremias 33, versículo 6. Gura,
Eis que eu farei vir sobre ti, sobre ela, saúde e cura. E os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro. Você até hoje tem vivido situações que você pensa que não tem saída. Vivido situações aí da mesmice, todo dia a mesma coisa. Toda semana a mesma coisa, todo mês a mesma coisa, todo ano. Deus está mudando isso hoje. Está removendo esse cativeiro aí, esse sofrimento. Oh, aleluia. E eu estou sentindo o mover de Deus aqui. E Ele está dizendo, vou remover o cativeiro. Versículo 7. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. E os edificarei como no princípio. Hoje é dia de cura de enfermidade física, cura de depressão, cura de enfermidade espiritual, dia de libertação, dia de portas abertas, dia de mudança de Deus na sua vida. Deus está fazendo e está trabalhando, e enquanto eu estou aqui ministrando, Deus está trabalhando na tua vida, no teu corpo, no teu físico, no teu sangue. Deus está trabalhando na tua saúde, na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua material. Deus está agindo, trabalhando, removendo tudo aquilo que estava te fazendo sofrer, que estava te fazendo e te impedindo de prosseguir. Deus está fazendo, e Ele está trazendo coisas novas para a tua vida, para a tua família. Lá em Êxodo, no capítulo 15, todo mundo conhece isso aqui. Vai depender da obediência. Se obedecerem os mandamentos, ele diz. Êxodo, no capítulo 15, verso 26. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti daquelas que eu pus no Egito. Tá? Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que fala de fé, de ressurreição. Abra agora comigo em Mateus, no capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 18. Deus está ressuscitando gente aqui hoje. Pessoas estavam com a vida morta aí. Deus está mudando. Mateus 9, 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. O que está morto na tua vida? Fala para Deus que está morto. A tua vida financeira, saúde, conjugal, familiar e profissional. Deus hoje bota a mão para trazer vida, vai ressuscitar. Está falando aqui da menina de Jairo. Jesus está lá pregando, está orando, está curando. E ele chega, se prostra aos pés de Jesus e adora ao Senhor. E ele declara: olha, Jesus, aqui ó, a minha filha faleceu, está morta mesmo. Mas vem, põe-lhe tua mão sobre a vida dela e ela viverá. Traga o teu problema para Deus hoje. Traga a tua situação. Deus está mudando a história. Nós precisamos ver o que está escrito na Bíblia e precisamos botar em prática. Aí, Jesus, versículo 19 aqui, Mateus 9, 19. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: tão somente se eu tocar na orla da sua veste, ficarei curado. Sabe o que está precisando? Nós fazemos tocar em Jesus, andar na presença dele, tocar nele com fé, com confiança. Porque tudo o que está escrito aqui na Bíblia, as promessas que tem, se cumprem. Deus não promete
para não cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele promete e faz. E o problema que aconteceu comigo aqui da revelação do pastor, aconteceu porque eu vi que a revelação era de Deus, que ele estava com vida com Deus, mas eu desfiz a macumba. Eu não liguei e falei, macumba para mim? Não dei bola para aquilo. Olha, aconteceu. Só que ela não fica em mim, porque aqui não é lugar dela. Aqui é lugar do Espírito Santo de Deus. Ela não vai ficar no teu corpo, a inveja que tem sido lançado sobre a tua vida. Deus vai quebrar hoje, está arrancando hoje, removendo a tua vida. Tem pessoas aqui que parece que está travado, com freio de mão puxado, sabe? Aí o carro fica patinando, não entra, não vai. Deus me deu essa palavra hoje para dizer que você vai deixar de andar patinando e você vai andar para frente agora, continuar, prosseguir em frente, em sentido ao alvo. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. A gente vive situações assim. Ora por doente, ora por desempregado, ora por endividado, ora... E há 15 dias atrás teve a peça aqui dos pastores, né? Aquilo mostrou claramente a vida de um pastor. Aquelas obreiras trouxeram aqui, cada uma trouxe um fardo pesado aqui para entregar para a pastora. A primeira que entregou, aquele saco de preto lá com o peso, quando ela se viu livre daquele saco, daquele fardo, ela saiu dando risada, toda alegre. Só que o fardo ficou com a pastora aqui, né? O fardo ficou com Jesus. Depois que elas entregaram as 3, a pastora pegou aqueles fardos, subiu aqui e foi ao interceder. Assim é a vida do pastor. A gente sai daqui. Eu não venho no meio de semana porque para mim é muito difícil. Mas eu fico em casa. A minha esposa até reclama comigo que não sai para lugar nenhum. Meu lugar lá em casa é Bíblia, oração e monte e pronto. Aí eu com o Manuel, Sandra, Dalva, aquela da linha, aquele outro da linha, aquele de outro, cobre todo mundo de oração. É a vida do pastor, é carregar o fardo. Só que o pastor também cansa. Amém? Mas o recado de Deus para você hoje está dado. Não saia daqui duvidando desta palavra. Porque quando eu pedi essa palavra para Deus, eu estava de joelhos e eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar para a tua igreja domingo? O Senhor conhece o coração de cada pessoa, a situação de cada pessoa, a necessidade de cada um deles que vai estar lá domingo. E é o Senhor quem vai levar eles para lá domingo. Aí Ele me deu Lucas 1,37. O que estava difícil na tua vida, ei, Deus está desenrolando assim, ó. Deus está desenrolando, Ele vai desenrolando, Ele vai desenrolando. Está removendo cativeiro, situação, sofrimento. Ô glória! Ore palamassúbia. Rica lamanai, xenebei canta, labecanto. Vamos orar.